Fala rapaziada, Botafogo 2, São Paulo 2. Trouxe aqui o troca de passe para vocês, em especial a atuação sempre magnífica, só que não, sempre vexatória, nojenta, asquerosa do PC Oliveira no troca de passes, que ele teve a coragem de colocar como se a arbitragem tivesse beneficiado o Botafogo, acertando em anular o pênalti e errando em anular o gol do São Paulo. E para ver que é tão cara de pau, eu fiz questão de deixar no final a análise dele do possível pênalti pro Inter contra o Palmeiras, que o Richard Rios bota o pé na cabeça do volante do Inter e ninguém marca nada. E ele teve a pachorra, a coragem de dizer que não foi pênalti. Para vocês verem como a visão dele das coisas depende da camisa que tá ali em campo e não dos fatos. Então vejam aqui, lembrando, não estou colocando a conta do empate na arbitragem, tá? O Botafogo teve muito mais chance para criar ali, fazer os gols da vitória e não aproveitou. Os gols que a gente levou são inaceitáveis, culpa do time mal treinado, mal posicionado do Paiva, a defesa aberta, mas a gente não pode ignorar a arbitragem. Mas não é só isso que tem o vídeo não, tem análise do jogo, de tudo, coletivas, tem tudo sobre Botafogo e São Paulo. E no final a gente conversa um pouquinho mais. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. É aqui embaixo o canal Reserva 2.0. Se inscreve lá pra gente não perder esse contato. Caso esse canal seja derrubado por strikes, tem que ter a inscrição feita no canal Reserva. Então bora pro vídeo e no final de conversa. Vamos falar sobre o jogo que aconteceu no Newton Santos. Aliás, um bom jogo de futebol no Newton Santos, entre Botafogo e São Paulo, que empataram pelo placar de 2-2. Uma tristeza, né? Qual é, hein? Da questão do Caleri, né? Também, da lesão, né? Também. A gente não o sabe Caleri a saiu gravidade com uma lesão no joelho, né? E aparentemente saiu bastante preocupado com isso. A gente está mostrando já para vocês os melhores momentos de um jogo que foi muito bom no primeiro tempo. São Paulo estava fazendo um bom jogo ali, né, Mansur? O primeiro tempo do São Paulo foi bem bom, sempre tudo passando pelos pés do Ferreira, né? Os melhores momentos do São Paulo no jogo, de novo com o Ferreirinha, que foi o melhor jogador de São Paulo mais uma vez, pelo menos para mim. Sabe o que me chamou a atenção? Assim, para mim, golaço, né, Isso, Mansur? golaço. O que mais me chamou... Aí vem outro gol muito bonito. Que isso, todo mundo acertando a coruja, né? Belíssimo chute do Savarino. Agora, nessa altura, no todo de jogo até aí, o São Paulo era melhor time do que o Botafogo. O jogo teve muitas alternâncias. Teve algo de virtude das equipes, pelo que o São Paulo conseguiu construir mais do que em outras ocasiões no primeiro tempo, especialmente se você comparar com outras atuações do São Paulo fora de casa, e pelo crescimento do Botafogo, que conseguiu, em boa parte do segundo tempo, empurrar o São Paulo contra a própria área, e embora tenha dependido muito de cruzamento na área, mas ainda assim conseguiu ter bastante volume e obrigou o Rafael a fazer, além do Botafogo ter empatado o jogo, o Rafael ainda fez 2 ou 3 defesas bem difíceis. Agora, ao mesmo tempo, acho que o jogo teve muito de exposição de problemas dos times, de erros, Esse é o gol que não... Esse gol não valeu. Foi anulado por um impedimento passivo ali, né, que a gente chamava de... E antes disso, teve a questão do pênalti marcado e depois anulado. Lance que me deixou com bastante dúvida, mas enfim, se o Matheus Alves acaba influenciando no lance ou não, mas enfim. Agora, o primeiro tempo que me chamou muita atenção, o Botafogo sem bola no primeiro tempo foi muito mal. Mas muito mal, em todos os momentos do jogo. Quando ele tentava pressionar, fazia de maneira muito descoordenada. Em alguns momentos, ou o Alisson e o Marcos Antônio tinham muitos espaços para trabalhar e receber a bola com tranquilidade nas costas dos atacantes do Botafogo que faziam a pressão e defendendo a área. Olha o posicionamento do Botafogo na defesa da área desse lance. Eu tenho muita dificuldade de entender, especialmente na conclusão do lance, o que o Barbosa foi fazer quase ao lado do goleiro. Os 4 foram no Ferreira. Exato. Quando o Ferreira recebeu a bola. Os 4 marcadores foram lá e deixaram o André Silva completamente sozinho dentro da área. A origem do escanteio que resulta no gol anulado é uma tentativa de pressão do Botafogo totalmente descoordenada, que expõe os últimos 3 homens da linha defensiva do Botafogo contra 4 jogadores do São Paulo. Então, em todos os momentos, em todas as situações defensivas do primeiro tempo, o Botafogo foi muito problemático, mas muito, muito mal mesmo. O segundo tempo, a diferença é que o São Paulo, um pouco pelo volume que o Botafogo coloca, um pouco por tentar defender um pouco mais a área, o São Paulo se coloca atrás, mas tem muito pouco escape de contra-ataque. E aí o Botafogo cresce, o Botafogo cria oportunidades, empata o jogo
E a parte final do jogo, depois do 2-2, porque antes do gol, o Renato Paiva coloca o Mastriani, já que o Botafogo estava cruzando muito, ele coloca o Mastriani para ter 2 homens na área, dobra a aposta no cruzamento, o Botafogo acaba chegando ao empate, só que depois o Zubeldia mexe no São Paulo para tentar ir buscar o resultado também. O jogo vira um jogo de absoluto descontrole no final, que a bola vai de área a área e qualquer coisa podia ter acontecido ali. Então o jogo foi agradável de ver, divertido para quem assistiu, mostrou alguns pontos bons, o São Paulo um pouco melhor do que em outras ocasiões fora de casa, o Botafogo com crescimento no segundo tempo, mas também 2 times ainda com bastante problema. Embora a gente sempre tenha falado aqui sobre o que o São Paulo é capaz de fazer e o que vinha fazendo que era muito abaixo, ainda assim, se a gente pegar os últimos jogos, eu vejo alguma melhora do São Paulo na produção, né? Achei que hoje teve alguns bons momentos o São Paulo no jogo contra o Botafogo. O primeiro tempo do jogo da Libertadores contra o Tajeres, foi isso? Também foi muito bom. Primeiro tempo contra o Aliança Lima. Contra a Alianza Lima também foi bom. Então, assim, o São Paulo pelo menos está alternando bons e maus momentos. Antes estava sendo bastante regular, e com bastante mudança, maus momentos. Escalação bem modificada. Porque o São Paulo, defensivamente, até é bastante seguro, mas na parte ofensiva, nada. Aparentemente, Alex, a entrada do Ferreira no time foi o que fez o São Paulo crescer na parte ofensiva, porque quase tudo que acontece passa pelos pés dele, não? É o jogador ali, se for ver desse ataque, eu acho que mais talentoso com essa característica, não tendo Lucas, não tendo Oscar, porque isso é característica dele e ele incomoda realmente o lado ali, o defensor, onde ele está, seja para criar jogadas e dar assistência ou para finalizar da maneira que foi. Então, lógico que quando machuca esses dois caras importantes, ainda estava naquela, joga Luciano ou joga Ferreirinha com o time titular. Mas o fato que sem os 2 jogadores, hoje acho que o São Paulo fez um bom jogo mesmo. E esses erros que o Mansur pontuou, ele também só ficou mais evidente porque ambos os dois eles se aproveitaram desses momentos. O Botafogo ele conseguiu ser agressivo, né, com a bola principalmente, e o São Paulo também, ele respondia nessas falhas. Porque teve jogo que o São Paulo ele tinha muita dificuldade de poder aproveitar, né? Aí o lance da lesão do Caleri, né? Aparentemente sozinho, olha aí a hora só, que ele apoia ali. Ele apoia o pé esquerdo ali, sente o joelho, né? Apoia sozinho ali, ó. É. Ele vem muito rápido, né? E aí depois ele também aponta ali, aparentemente ele sente uma parte mais abaixo, do joelho ali, né? Na região dos meninos, pro lado dos meninos, às vezes aparentemente. Você tem a lateral, só que às vezes ela irradia para algum lado, né? Depois ele vai mostrar ali pro médico, tal, exatamente onde ele sentiu a dor. Então é uma preocupação. O São Paulo já tem inúmeros desfalques, né? São Paulo não tem Pablo Maia, o São Paulo não tem Oscar, o São Paulo não tem Lucas e agora pode ficar também sem Caleri. Tomara que não seja a lesão mais grave, porque daí fica de novo com uma cirurgia e acaba perdendo de repente provavelmente o ano, enfim. Mas foi um jogo realmente, acho que agradável. O empate, eu acho que até ele acabou... Conta o jogo, né? Conta o jogo. Conta, mas o Rafael, ele fez essas 3 defesas ali. Na hora do crescimento do Botafogo, o Botafogo teve chances bem claras. O chute desviado do Savarino, que o Rafael pega do lado direito no chão. Uma defesa espetacular. É uma defesa só que fora de série. A da testada logo também, em seguida do Igor Jesus, também aliás, ele pega lá voltou a jogar bola. Hein? Exatamente. Fez um grande jogo. É a grande notícia hoje de novo. A grande notícia da temporada do Botafogo. A gente imaginou que o Patrick de Paula pudesse ser essa notícia, um jogador recuperado com a comissão técnica nova, mas não conseguiu manter o nível de atuação. A grande notícia do Botafogo na temporada até agora, a melhor notícia é o Igor Jesus. Mas o que me estranhou foi o pênalti, ele ter dado certo, revisto e não ter dado... Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira estará aqui para falar sobre os lances da arbitragem. Botafoguense reclamando bastante do árbitro hoje. Vamos ouvir os treinadores. Tanto o Renato Paiva quanto o Zubeldia falaram depois desse empate e a gente mostra agora aqui no Troca de Passes. Acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A equipa estava com alguma dificuldade nos últimos jogos, que por ironia até ganhou, com exceção do Bragantino, claro, e da Universidade do Chile, mas os jogos em que ganhou, e mesmo os que não ganhou, a equipa sentia dificuldade em criar, eu próprio sentia isso, assumia essa situação, a equipa gerava poucas oportunidades de golo. Parece-me óbvio que hoje gerámos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo. Umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá para isso. Mas, de facto,
tenho pena que tanto volume de jogo ofensivo não tenha terminado com mais golos na baliza de São Paulo. E depois os golos que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que já sabíamos que joga daquela forma e que vem muitas vezes para dentro, e um erro coletivo numa saída de bola que acaba por nos penalizar e andámos atrás do resultado. Portanto, da exibição fica claramente um crescimento da equipa em termos ofensivos, isso é claro, em que gerámos de muitas e diferentes formas as situações de golo. Há que continuar a trabalhar a nossa eficácia. Acho que hoje o resultado, a eficácia do São Paulo permeia mais o São Paulo e a ineficácia da nossa parte ou a eficácia do goleiro do São Paulo penaliza-nos mais a nós. Uma análise sua do empate dessa partida, né, o quarto empate no Campeonato Brasileiro, e após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar que isso é importante, essa fase? ¿Vos decís que isso é importante? Não, que sim, ellos terminen... Para vos é uma pergunta importante? Eu acho relevante uma discussão No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión. Eu estava encerrando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão Pero ¿qué no pensás vestiário. vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta. Es una mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2, 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança no vestiário, mas é direito seu não querer responder, está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. E depois disso, a gente vai falar sobre isso. Olha o Zubeldia, quando acabou a entrevista, o repórter é o Gabriel Sá, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Veja o que fez o Zubeldia depois da entrevista. Sabe, aquele negócio que eu falei, quem foi que começou né, o negócio do... É bom que ela não faz pergunta. Essa não é uma pergunta periodista. Se você é um periodista que acha que pode ser periodista, que sempre que vai que vocês são pessoal. Isso é um tema de jogo, um tema de que estamos calientes depois de 2-2. Não pode por essa como Aí uma atitude absolutamente deplorável do Zubeldia. O Gabriel Sá nas redes sociais, ele postou aqui, o áudio estava ruim, por isso você não conseguiu ouvir o que o Zubeldia estava dizendo para ele. De acordo com o Gabriel Sá, ele disse que o Zubeldia perguntou para ele se ele era palmeirense ou corintiano. E que aquilo não era uma pergunta a ser feita numa entrevista coletiva, né? Absolutamente uma cobrança absolutamente fora do tom. Essa é a imagem que se referiu o Gabriel, ó, os jogadores quase indo às vias de fato, né? Acho até que são coisas que fazem parte do futebol, né? As discussões entre os jogadores. Normalmente isso acontece mais dentro do vestiário do que fora. E quando a gente vê, a gente pergunta. Exato. A pergunta era absolutamente relevante. E mesmo que o Zubeldia não quisesse falar sobre o assunto, que ele tinha todo o direito de não falar, existem jeitos mais educados e ele não tem que dizer que se o repórter pode ou não pode perguntar. O repórter estava lá, a pergunta era pertinente. E ele pode dizer simplesmente assim, isso faz parte, é coisa do jogo, para mim é coisa que a gente resolve internamente. Não é a primeira vez. Que é isso, ele foi absolutamente mal educado. Ele já foi grosseiro, mal educado com colegas nossos aqui da empresa. Exato, com o Léo Lepre. Solidariedade. Não é a primeira vez. Gabriel Sá. Total solidariedade ao Gabriel Sá. E, aliás, no meio da argumentação mal educada do Zubeldia, ele próprio mostrou quanto a pergunta ela tinha uma resposta absolutamente
plausível para ela. Claro. Porque os jogadores, após um jogo, eles ficam com o sangue quente, como ele disse, estão calientes após o jogo, e acontece esse tipo de discussão. Pronto, está respondida a pergunta. Ele minimiza a questão. Ele podia até dizer o que ele quer. Eu prefiro enaltecer a postura do meu time, o que eles jogaram de bola. Eu prefiro não responder essa pergunta. É uma maneira educada de dizer. Agora, de falar, especular sobre o time do repórter, se posicionar com o dedo em riste, isso mostra o total desprezo que ele nutre pelo nosso trabalho. Infelizmente, essa é a realidade. Foi um comportamento parecido, Alex, com o que ele tem à beira do campo. Aí, eu ia falar bem isso aí. Com os árbitros, as cenas, eu acho que, pelo menos se eu fosse ele ali, ao me ver na beira do gramado fazendo o que ele faz, eu acho que eu sentiria vergonha. Claro. Né? E tentaria melhorar, não fazer, mas ao contrário, ele diz que ele é assim, que vai continuar assim e que tá ótimo para ele. Do campo, beira a vergonha em muitos momentos. Lamentável. Para quem lidera alguém, eu acho que é minimamente razoável a gente sempre fazer uma autocrítica. Eu não preciso, tá de cabeça quente uma vez ou outra, mas ele tem um comportamento difícil, cara, e ele não percebe isso da onde? Né? E lá do São Paulo o pessoal vê isso, chama, conversa, a gente já ouviu isso do pessoal e ele realmente é difícil para algumas coisas, então ninguém é dono da razão. Se alguém está te tratando mal que não foi o caso, poxa, você não vai pagar na mesma moeda, porque chegou ali, ele deu tempo dele respirar um pouco, não igual aí no campo, que às vezes acontece esse tipo de discussão mesmo entre não é legal acontecer, mas acho que o Zubeldia ele pode sim colocar a mão na consciência porque ele está liderando um clube que é gigantesco. Tem esses jogadores por aí e é algo que ele realmente não consegue cumprir uma ordem e ele está sempre certo. E acabou que a gente está falando menos do jogo do São Paulo, que foi bom contra o Botafogo, e mais da atitude dele mal educada. E outra coisa, com o repórter da Jovem Pan. Ele está ali representando um clube que é muito maior do que ele. Nossa. Muito maior do que ele, mas naquele momento ele é uma espécie de relações públicas desse clube, se comunicando com a torcida através da imprensa, se comunicando com os jornalistas, porque também não adianta a gente se escorar na torcida dizendo que a gente é um veículo para a torcida, porque muitas vezes nós queremos também que as nossas perguntas sejam respondidas e é um direito que nós temos de nos colocar ali naquele ambiente que é do nosso trabalho. Me espanta, porque hoje é o Zubeldia no São Paulo, mas já foram outros treinadores em outros clubes, já foram outros profissionais de outros clubes. Não é possível que o São Paulo ache correto e seja essa maneira que o São Paulo quer se relacionar com a imprensa. E me espanta que raramente a gente vê um clube se pronunciar pedindo desculpa por um comportamento de um profissional que está ali com o seu escudo, com o seu símbolo, com o seu uniforme. É isso. Vamos falar então com o Paulo César de Oliveira, né? Porque esse jogo suscita algumas discussões também a respeito da arbitragem de hoje. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passe. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Mansur, Alex. E já fazendo rapidamente uma introdução agora, eu sei que o nosso tempo urge, né? Numa rodada cheia, mas as revisões do jogo de hoje, que a gente vai debater, se teria que chamar ou não, se é lance interpretativo, se era lance de VAR ou não, ela vem de acordo com a nova orientação da Comissão de Arbitragem. Mais uma? Não brigue com o mensageiro. Não brigue com o mensageiro. Estamos trazendo a mensagem. É importante atualizar o nosso público, que está sempre ligado aqui no Troca de Passes. Mas nessa semana, os árbitros estão aqui no Rio de Janeiro, fazendo um treinamento prático. O Rodrigo Sintra deu uma entrevista para nós ontem no Redação Sport TV e já citou sobre esse trabalho que está sendo feito. E a partir de agora a gente vai ver muitas revisões lá no monitor, porque eles vão buscar a melhor decisão. Toda vez que o VAR tiver algum elemento, algum detalhe para chamar a atenção do árbitro, quem vai decidir é o árbitro de campo e não mais o VAR. O árbitro vai ser chamado para ir no monitor, vai fazer a revisão e o árbitro de campo vai decidir se mantém a decisão ou se altera a decisão. Tivemos 8 jogos hoje, com 7 revisões do VAR, um número altíssimo, com 6 modificações e uma decisão mantida. Esse vai ser o novo cenário daqui para frente no Campeonato Brasileiro. É dessa maneira que a Comissão de Arbitragem está trabalhando nesse novo conceito do árbitro, do VAR ser um assistente, trazendo elementos para que o árbitro de campo possa ir na cabine e revisar. Eu não gosto. Eu gosto da interferência mínima, né, das decisões de campo sendo respeitadas sem ficar buscando muito detalhe. Mas é a nova orientação e daqui para frente veremos muitas revisões lá no monitor à beira do gramado. E a gente vai ver como, já nesses 3 lances que a gente separou com o Paulo César de Oliveira, como a falta de sincronia da orientação
com o que foi feito, ou o que deixou de ser feito. Tivemos uma hora de primeiro tempo no São Paulo e Botafogo. Exatamente. E, aliás, essa questão trazida pelo PC vai contra. Eu estive lá, quando o VAR foi implementado, eu estava lá no país de Gales, em Cardiff, e a ideia era pouca intervenção. Só quando o VAR tivesse a certeza de que houve um erro inequívoco, é que era para entrar. E inclusive, nós estamos com algumas burlando mudanças aqui no Brasil. Né? No começo do ano passado tinha a busca da melhor decisão. Os clubes reclamaram que o VAR era muito intervencionista. Teve uma reunião dos clubes com o presidente da CBF em agosto. A partir de lá, o VAR deixou de entrar em lances subjetivos, mas com essa nova orientação que os árbitros estão treinando nessa semana no Rio de Janeiro, veremos muitas revisões no campeonato a partir de agora. Vamos lá então, PC, vamos lá para o primeiro lance, que é a reclamação do pênalti do Botafogo, que foi marcado no campo e o VAR chamou para uma revisão. É isso, inclusive a CBF já divulgou o áudio do VAR desse lance. A gente vai dar aqui a disputa para a gente poder fazer a análise. Tem um contato entre o Alan Franco e o Cuiabano. O Cuiabano efetivamente dá um toque na bola, mas na minha avaliação, o Alan Franco ele ocupa o espaço também na disputa, ele pisa no chão e o pé do Cuiabano, a gente vai ver que ele toca na bola com esse pé, mas o pé de trás ele vem arrastando já na ponta do pé. Repare como o pé do Alan Franco até vira nesse contato do Cuiabano, que já vem arrastando o pé esquerdo na bola, os dois estão disputando. Mas o impacto para mim, e por isso que o VAR recomenda a revisão, é naquele pé do Cuiabano, olha só, nesse ângulo lateral, como ele já vem arrastando o pé direito, e ao arrastar o pé dessa maneira, ele tem esse contato com o Alan Franco, por isso a chamada no monitor do árbitro que já tinha tomado a decisão no campo de jogo, entendo como um lance absolutamente interpretativo, que decisão de campo poderia sim ter sido respeitada, mas quando o árbitro vai no monitor e vai buscar o detalhe, buscando a melhor decisão, depois de ter passado o que ele tinha visto no campo de jogo, e que segundo ele havia um trançapé ali, e o VAR observa esse pé do Cuiabano arrastando ali e tendo contato com o Alan Franco, o árbitro Davi Lacerda modifica a decisão. Repare que a primeira disputa é normal. A carga nas costas não é relevante? Para mim não tem impacto. Quando tem uma imagem lateral, ele não abre o braço, ele não tem um empurrão nas costas. É um contato que ele está ali. Uma disputa de referência, ele não chega a empurrar. Para mim, o pênalti não é nem no pé de trás. Já é no pé da frente junto com o corpo, porque o Cuiabano ele coloca o pé entre a bola e o Alan Franco. Então ele faz ali, ele vem atropelando praticamente. Se ele vai na bola ali, tudo bem, mas ele pega o pé, não o pé de trás, o pé da frente ali. O pé da frente ele pisou no chão. O pé da frente ele pisa no chão. Não, mas ele, louco, ele bate no pé achei dele. Que ele toca no pé eu vi, lateral mostra que ele não toca no chão. Mas não tem como não tocar. Tem a câmera lateral, esse lance já foi disponibilizado, inclusive já está no site da CBF. O pé direito ele toca no chão, na disputa ele não toca o pé do Cuiabano, o contato é efetivamente no pé de trás, naquele pé que vem arrastando. E para mim em cima também, porque ele vem lateralmente, o Cuiabano está indo reto, ele desequilibra. É um lance absolutamente de interpretação, que a gente vai debater aqui se há ou não há o contato. Na minha interpretação, da maneira como eu gosto do VAR, esse para mim é um lance que não tem que entrar, mas dentro dessa nova orientação de buscar o detalhe, da maneira como o Davi Lacerda descreveu, e o VAR observando esse pé do Alan Franco pisando no chão e o contato com esse pé arrastando, recomendou a revisão e o Davi Lacerda mudou a decisão. No meu mundo ideal, valeria a decisão do campo. Olhando a imagem da revisão, para mim não é pênalti. Então, eu acho que se ele não desse o pênalti no campo, tudo bem, não era lance para o VAR, não dá. Agora, como deu no campo, eu acho que o VAR também não tinha que ter interferido, porque não é um lance mas claro agora, Mas agora a determinação é interferir. Não, mas a gente vai ver no jogo do Internacional, por exemplo, que tinha que fechar. Mas aí é que está errado, porque o campeonato tem que ser jogado com as mesmas regras para todo mundo. Vamos ao próximo, então, que é o gol do Ferrarese anulado por impedimento, né, PC? Isso, o gol do Ferrarese anulado por impedimento é um outro lance que vale bastante a nossa discussão aqui, né, o nosso debate. Repare que a bola é cabeceada, o jogador do São Paulo está em posição de impedimento, mas ele não toca na bola. E o Ferrarese, em posição legal, vai lá e faz o gol. O jogador do São Paulo era o Matheus Alves. Em campo, o assistente marca o impedimento.
Esse vídeo também já está disponibilizado, a CBF já divulgou. Há uma divergência na cabine do VAR, se essa ação do Matheus Alves tem uma interferência clara, porque a regra não fala mais do jogador tentar tocar a bola, é tentar tocar a bola e afetar claramente o movimento do adversário, afetar claramente, impactar claramente, impedir que o adversário possa jogar ou disputar a bola. E quando a gente analisa esse ângulo, principalmente com o ângulo de trás do gol também, para mim o movimento do Matheus Alves é saindo da bola, o Jair está numa distância relativamente ali do Matheus Alves, e na minha interpretação, o Matheus Alves ele não interfere na ação do Jair. De acordo. O Jair ele vai para a disputa normalmente, o John também está preparado para a defesa, e eu não vejo essa ação do Matheus Alves saindo da bola com impacto, afetando a possibilidade do Jair disputar a bola. Pelo contrário, o Jair continua, vai para a marcação, ele não toca na bola. Se essa bola tivesse resvalado nele, seria impedimento. O impedimento ele não pode ser marcado só pela posição, tem que ser a posição. Inclusive a regra fala, né, antigamente falava, né, impedimento passivo, ele tentou tocar a bola, agora não, a regra fala que ele tem que estar envolvido no jogo ativo. Uma dúvida só, PC, inclusive sobre esse lance. O fato do jogador do São Paulo ele ter feito a menção de dominar e desiste no meio do caminho, porque ele ergue a perna esquerda para dominar a bola, e aí ele desiste no meio do caminho e deixa ela passar. Isso não pode ter interferido na interpretação? Ótima observação, e a regra fala que o jogador ele vai ser punido se ele tentar tocar a bola e afetar claramente a ação do adversário. Isso aí ele não afeta, né? Na verdade não muda nada. Se ele tivesse ali ou não... Né, porque no conceito antigo, o impedimento antigamente a gente marcava a posição. Né? O jogador estava lá na ponta esquerda, a bola ia na ponta direita, você levantava a bandeira porque eu informava para o árbitro que o jogador estava em posição de impedimento. Depois a regra avançou no sentido que o jogador, quando ele fazia menção de correr, quando ele tentava tocar na bola, o assistente já levantava e o árbitro parava o jogo. Como a regra ela tem sido modificada sempre para favorecer o gol, hoje a regra fala em quando que ele vai ser punido por interferir no adversário? Quando ele disputar a bola com o adversário, não disputou. Quando ele fizer um gesto e um movimento que impede o adversário de jogar. Ou quando ele tenta tocar a bola e essa ação afeta claramente o adversário. E para mim não afeta. Ele tenta tocar na bola, não consegue, a bola passa, o Jair continua normalmente na jogada para tentar interceptar o chute do Ferrarese e o Ferrarese faz o gol. Para mim, essa é uma ação que tem posição, mas não tem infração, porque na minha interpretação, óbvio, é um lance que teve divisão, inclusive na avaliação na cabine, mas na minha avaliação ele não afeta claramente a ação do adversário. Nenhuma marcação aí seria absurda, né, PC? Acho que qualquer interpretação caberia aí nesse Eu acho que, né? eu lendo o texto da regra, ouvindo o PC, que é exatamente o texto da regra que eu estou lendo, para mim, claramente é um lance em que a decisão não combina com o texto da regra. A decisão não combina? Não, ele não toca a bola. Ele não impacta o lance, é um lance de gol. Então combina, né, com a regra, né? Então fez de acordo com a regra. Ah, né? Perfeito. É isso, né? Perfeito. Deu um bug. Não, peraí. Tá certo. A decisão final não combina com a regra. A decisão final não combina com a regra. Isso. É isso que eu quis dizer. Tá certo. Ele não obstrui um oponente, ele não toca a bola, é isso? Tá certo. Vamos ao último lance. Essa eu me referi à falta de conexão com o que foi proposto agora, então, com essa orientação nova, né, PC? Um lance do Inter pedindo um pênalti contra o Palmeiras. Exatamente, eu acho que é um outro lance também que cabe bastante avaliação e debate na jogada. Quero chamar atenção para a jogada em velocidade normal, que tem uma ação do Richard Rios, né, na disputa com o Fernando. Repare que o Fernando, olha só, continua indo para a disputa normalmente, correndo ali, se mantém em pé, correndo, vai para a disputa normalmente. O jogo é uma ação dinâmica, é algo vivo e dinâmico na ação do jogo. Para mim, uma disputa absolutamente normal, mas a interpretação de jogada como essa, a gente não pode ver em câmera lenta, buscando o detalhe. Em câmera lenta, há realmente o contato do Richard Rios no Fernando. Mas na ação do jogo, na minha interpretação, obviamente, respeitando todas as outras interpretações, a ação do Richard Rios é na bola, ele chuta a bola. Mas ele erra a bola. Ele erra a bola, mas né? Toca na bola, ele tem uma ação que é na bola, ele continua com o movimento de quem tocou na bola, o Fernando vem
para essa disputa e ele recolhe a perna. Não é aquela ação que ele chuta a bola e vai com a sola atingindo o adversário. Olha só como o Fernando continua. Eu acho que ele é negligente, porque o Fernando ele não abaixa a cabeça, ele vai disputar na altura. E ele erra mesmo a bola lá. Ele acerta o ombro do Fernando. O lance mais rápido, lógico que você não consegue ver, mas o fato dele levar o pé, não tocar na bola naquela altura da cabeça, já é um jogo perigoso. É que ele toca na bola primeiro, ele tem um toque na bola, ele tem, na minha interpretação, óbvio, é um lance sutil, né? Mas ele tem um toque, inclusive o Inter, no final de semana, teve um mesmo pedido de pênalti num lance do Davi Luiz, né, com o Rojo, que o Davi também toca na bola. Também foi pênalti. Houve até contato, mas o Rojo vem para a disputa também. Mas o Richard Rios, ele toca na bola, tem um toque na bola, levanta a perna, o Fernando vem para a disputa e ele recolhe a perna. Analisando esse lance da maneira como tem que ser analisada, na dinâmica do jogo, que é algo vivo, que é algo ali em velocidade normal, é uma ação de quem toca na bola, ele é o famoso resvala na bola, cara, que chama. E resvala e recolhe a perna e a partir daí tem um contato. Eu entendo como a decisão de campo, como uma decisão normal. Para mim não houve pênalti, mas respeito absolutamente pelo fato de ter contato. Respeitando a sua decisão, eu, além de achar pênalti o lance, eu não consigo olhar para esse lance e não ver um pênalti. Eu acho que para mim tem um efeito pior o lance. Ele reforça no jogador brasileiro que ele precisa fazer um escândalo e se atirar no chão. É isso. Se o Fernando cai no chão, a valorização. Bota a mão no rosto, o juiz aponta na hora e aí, naturalmente, como tem o contato, talvez não tivesse intervenção do VAR. Isso desde a época que jogava já tinha algo que às vezes algum treinador fala, pô, valoriza. E aí acabou não acontecendo, mas eu também acho bem pênalti. Você vê aí, tem a diferença daquele jogo do Grêmio, né? Que o atleta do Grêmio, ele vem, ele dá um biquinho e realmente recupera. Mas ali ele realmente é o famoso pé do vidro. Ele pegou na volta, né? Eu não pego na ida, mas pego na volta. É isso aí. Então tá bom, PC. Bom, é absurdo o cara dizer que não teve pênalti no Cuiabano. Né? Teve o trança-pé embaixo e teve o empurrão em cima. Na transmissão, o comentarista falou dos 2 pênaltis no Cuiabano ao mesmo tempo. Então, e sem contar que não era um lance cabal. Mesmo que não fosse pênalti, não era um lance cabal de erro do juiz. Era interpretativo. Então não era um lance pro VAR chamar. Já o lance do São Paulo, digamos que a regra agora seja essa mesma. Tenho certeza que daqui a uma semana vai ter um lance igualzinho num jogo do Palmeiras ou do Flamengo, que para beneficiar o Flamengo ou o Palmeiras, ele vai vir dizer que o jogador A ou B teve intenção de participar do lance, e isso importa e tudo mais e tal. Nesse caso, o Botafogo com o São Paulo, o jogador do São Paulo não conseguiu tocar a bola, mas ele claramente vira o corpo e levanta a coxa para dominar a bola. Não consegue, mas participa do lance. Não tocou? Não tocou. Então, se agora a regra é não tocou a bola, não é impedimento, beleza, vamos aceitar. Mas eu quero ver quando for lance pro Flamengo, porque tá aí. Lance de mão na bola direto todo jogo. Lance de puxão. O Botafogo teve 2 pênaltis contra o Palmeiras que não foram marcados, né? Aí agora você tem um lance bizonho do Palmeiras com o Inter, também não marcado. E por aí a gente vai vendo como é que vai andando o Brasileirão. E essa arbitragem que o PC tanto passa pano. Mas só passa pano quando é conveniente. Se por acaso errar contra o Flamengo e o Palmeiras, meu irmão, vai estar lá revoltado defendendo os interesses dos queridinhos. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, tá? Notícia do Fogão 2.0. 2.0 é o canal reserva aqui da gente. Se inscreve lá, dá essa moral pra gente, porque esse aqui, se cair com mais 2 strikes, a gente perde o canal. E aí tem que ter o canal reserva lá monetizado, trabalhando direitinho, pra gente conseguir trazer conteúdo pra vocês todos os dias. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo.